Começamos agora AEDAS no ar. Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você está nos ouvindo por aqui. Bem-vindo, bem-vinda, você que está ligado aqui na sua estação em 87,9 e você também que nos ouve no YouTube e no Spotify. Eu sou o Lucas Jerônimo e a partir de agora é hora de informação, é hora de AEDAS no ar e o que você precisa ficar sabendo sobre como anda o processo de reparação de danos que foram causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O rompimento aconteceu em janeiro de 2019, tirou injustamente a vida de 272 pessoas, 3 joias ainda não encontradas, causou vários danos ao meio ambiente, abalou a economia da região, enfim, mudou para pior o jeito de viver por aqui. E o povo atingido segue, apesar das dores, em luta por direitos. Este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, uma equipe de profissionais que trabalham auxiliando as pessoas atingidas para que elas tenham seus direitos garantidos e efetivados, contribuindo na identificação dos danos, quais e quantos são, e para garantir respeito prioritário às vozes dos atingidos e das atingidas. Você está ouvindo AEDAS no ar. Quando falamos de assessoria técnica independente, como AEDAS, estamos falando da garantia do direito dos atingidos e das atingidas em ter auxílio no caminho por reparação justa e integral. Os profissionais que atuam neste trabalho desempenham um papel fundamental em diversas frentes e em todas elas com prioridade de considerar as reais necessidades do povo atingido. E se estamos falando de trabalho, também existe a necessidade de que essa atividade de assessoria técnica independente, fundamental para os atingidos, seja respaldada por recursos que garantam estabilidade nesse trabalho e os resultados que as comunidades aguardam e que constantemente a AEDAS faz desde que foi democraticamente escolhida através do voto das pessoas atingidas. Acontece que nem sempre ocorre como deveria. As assessorias técnicas independentes já estavam com atividades comprometidas pela falta de regularidade no repasse de recursos e recentemente foram surpreendidas por um corte drástico de quase 50% destes recursos, ou seja, colocando em dúvida o direito dos atingidos de serem assessorados. Nesse sentido, nossa prosa hoje é sobre esse tema. Vamos conversar com a Flávia Gondim, da Coordenação Geral de Projetos da AEDAS, sobre esse corte e essa situação toda que é séria, de grande interesse dos atingidos e fundamental para que a reparação, depois desse desastre-crime, seja justa ou não. Olá, Flávia, bem-vinda ao AEDAS no ar. Flávia, para o início da nossa prosa, qual a função e qual a importância da assessoria técnica independente no processo de reparação de danos? Olá, pessoal do AEDAS no ar. Então, a assessoria técnica independente ela é de fundamental importância, sobretudo porque ela é um direito das pessoas atingidas. Um direito e uma conquista das pessoas atingidas. E um direito que tem que ser garantido para que a gente consiga ter a reparação integral dos danos. No trabalho da assessoria técnica, fica muito evidente a sua importância. Quando a gente visualiza que é através da assessoria técnica que a gente consegue ter a execução e a implementação de várias frentes da reparação, como no Paraopeba, por exemplo, o acordo. O trabalho das assessorias técnicas são de fundamental importância para garantir
a informação às pessoas atingidas, para garantir os processos de consulta, para garantir, para além dessa implementação do acordo, que os danos sejam levantados, né, através de uma assessoria técnica independente que possa fazer frente aos laudos e estudos produzidos pela Vale. Então, é isso, né? A gente consegue visualizar a importância da assessoria técnica quando a gente vê que ela é, né, um direito fundamental para que a gente consiga chegar à reparação, né? Ou construir a reparação junto às pessoas atingidas. Do outro lado, né, a partir do rompimento da barragem, vários danos, né, foram causados. E a gente tem a Vale fazendo seus estudos no território, colocando seus laudos, né, falando o que é direito, o que não é direito dos atingidos, o que é dano e o que não é. E é de fundamental importância que tenha uma assessoria técnica que possa fazer esses estudos junto aos atingidos, enquanto uma assessoria dos atingidos, né, para levantar esses diagnósticos também e para garantir, né, que seja feito de maneira independente, né, esses levantamentos. Então é isso, né? A gente consegue visualizar a importância da assessoria técnica do processo de reparação sendo um direito das pessoas atingidas e um instrumento de fundamental importância para que a população atingida possa ter os seus laudos, possa ter os seus estudos e possa também participar do processo de reparação. Ô Flávia, e quando e como foi tomada a decisão que estabelece corte no orçamento das ATIs? Então, em relação ao corte no orçamento das ATIs, para falar sobre esse corte, é importante destacar que, desde que o acordo foi celebrado, em fevereiro de 2021, as assessorias técnicas fizeram a entrega de diversos planos de trabalho para as instituições de justiça. E a importância do plano de trabalho é porque ele é responsável por organizar, né, e prever e estruturar todas as atividades que são desenvolvidas em campo pela assessoria técnica. É através desse plano que a gente tem a liberação de recurso para executar essas atividades. É importante colocar, né, e explicitar isso para a gente poder falar do corte e do impacto desse corte. Ao final do ano passado, a gente finalizou, né, fechou com a coordenação metodológica, né, diversos elementos ali que compõem o plano de trabalho. Fizemos uma intensa revisão do plano que a gente já tinha entregue às instituições de justiça e tivemos a aprovação desse plano no início desse ano, com todas as atividades ali previstas e com o recurso previsto também, que foi orientado pela coordenação metodológica para que a gente conseguisse desenvolver aquelas atividades que estavam ali previstas. Isso no início do ano de 2023. Quando chegamos no mês de março de 2023, a gente recebe um ofício das instituições de justiça designando um valor para o primeiro semestre de 2023 e que esse valor representava um corte de aproximadamente 50% no plano de trabalho que foi aprovado. Então, na prática, nós não tivemos um plano aprovado, porque a gente fez essa entrega tinha ali atividades previstas, mas com o recurso cortado pela metade, nós não conseguimos fazer a entrega nem manter todas aquelas atividades que estavam no plano. Então foi dessa maneira que o corte foi feito e implementado. Aqui, de que maneira esse corte afeta o trabalho da ATI, da Assessoria Técnica Independente? Nesse sentido, o corte, né, ele inviabiliza e afeta diretamente o trabalho das assessorias técnicas. Como eu coloquei inicialmente, o plano de trabalho ele é de fundamental importância para que a gente tenha a previsão e a organização das atividades que vão ser executadas pelas assessorias técnicas, com o recurso necessário para isso. Quando vem o corte com o plano aprovado, o primeiro impacto é que a gente não consegue executar esse plano. Então, todo o planejamento que foi feito, ele cai por terra. A gente não consegue implementar, porque a gente não tem recurso para isso. Então, esse é um primeiro impacto muito grande. O segundo impacto, isso também é importante de ser colocado, é que quando o corte que foi feito, ele não foi feito no valor global do plano de trabalho. E o que representa o valor global do plano de trabalho? O valor dos 3 anos. Quando nós fomos orientados a escrever o plano de trabalho, nós fomos orientados a escrever um plano de 3 anos. Quando vem o corte em março de 2023, o único valor que nos é passado é o primeiro semestre de 2023. A gente não sabe o valor dos próximos semestres. A gente não sabe quanto de recursos a gente vai ter para poder se planejar em relação às atividades. Então, o corte afeta tanto a execução do plano de trabalho neste semestre, como também afeta a execução do plano de trabalho no decorrer dos próximos semestres
semestres porque nós não sabemos o valor. O único valor que nos foi passado foi o valor do primeiro semestre de 2023. Então, isso inviabiliza todo o planejamento e a atuação da assessoria técnica. Esse é um elemento muito importante, né? O planejamento da atuação da assessoria técnica. Quando a gente fala de gestão e de organização do trabalho, a gente fala de prestar o melhor assessoramento possível às pessoas atingidas na ponta. Isso é garantia do direito. Quando a gente não tem um plano de trabalho aprovado, a gente prejudica por completo o planejamento de atuação da ATI. A gente prejudica por completo a discussão com as pessoas atingidas em relação a essas atividades que vão ser realizadas. Então, quando a gente fala dessa prejuízo de gestão do processo e do planejamento das assessorias técnicas, a gente está falando exatamente do prejuízo ao assessoramento à população atingida na ponta, assim. Daqui a pouco a gente continua a prosa com a Flávia Gondim, da Coordenação Geral de Projetos da AEDAS, sobre assessoria técnica independente e a atuação no processo de reparação de danos na bacia do Rio Paraopeba. Giro de notícias. Mais notícias para você aqui no nosso AEDAS no Ar. É hora do nosso giro de notícias. Resolução que desrespeitava a consulta prévia, livre e informada dos povos e comunidades tradicionais foi revogada. A revogação desta resolução ocorreu no dia 31 de maio e foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais. Esta era uma resolução conjunta das Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Social e do Meio Ambiente, editada em 4 de abril de 2022, que infringia e adulterava os direitos adquiridos dos povos e comunidades tradicionais do estado de Minas Gerais. A resolução buscava regulamentar a consulta livre, prévia e informada, tendo sido construída sem a participação dos povos e comunidades tradicionais, principal parte interessada, além de ser contrária às instruções da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil é signatário, faz parte. Essa resolução que caiu violava o direito à consulta e aos consentimentos prévios, livres e informados, bem como o direito ao autorreconhecimento e à auto-organização dos povos e comunidades tradicionais. E essa revogação aconteceu como resultado da luta dos povos e comunidades tradicionais, movimentos sociais, instituições, pesquisadores e parlamentares parceiros. Em aedasmg.org tem uma matéria completa contando essa história e que tem tudo a ver também com as lutas nos territórios atingidos. Vai lá ver, aedasmg.org. Giro de notícias. Segunda edição da Feira de Artes, Artesanato e Variedades do Parque da Cachoeira. A Associação Acopapa, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, convida a população para participar da segunda edição da Feira de Artes, Artesanato e Variedades do Parque da Cachoeira, com a presença da caravana da UFMG e doações de mudas, rua de lazer, oficinas, shows e outras atividades. O evento acontece no próximo dia 17 de junho, na sede da Associação da Acopapa, que fica na Rua São Cristóvão, número 80, no Parque da Cachoeira, das 9 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. Giro de notícias. Fica ligado, fica ligada, que daqui a pouco a gente volta com o AEDAS no ar e mais informações sobre como anda o processo de reparação de danos depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. É assunto importante que tem tudo a ver com a vida de todos, ou que nasceram por aqui, ou que escolheram a nossa região para morar. Fica por aí, vou ali e já volto, o intervalo rápido e voltamos já. Você está ouvindo AEDAS no ar.
Já voltamos. Eu sou o Lucas Jerônimo e por aqui o AEDAS no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que atua como assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, ocorrida em 2019. Por aqui a gente dialoga sobre como anda esse processo depois desse desastre-crime que mudou drasticamente a vida em Brumadinho e em todos os municípios aqui da nossa região. A AEDAS atua junto aos atingidos para que direitos sejam garantidos, sejam efetivados e para que as vozes dos atingidos sejam ouvidas com prioridade. E essa história de trabalho, um pouco dessa história, está registrada em muitos materiais que produzimos e estão disponíveis no nosso site www.aedasmg.org e nas nossas redes sociais, pelo @aedasmg. Temos também uma série de programas como este aqui, disponíveis no YouTube e no Spotify. Vai lá conferir, vai lá saber mais sobre como as coisas andaram do rompimento para cá. Na nossa edição de hoje, estamos falando do trabalho da Assessoria Técnica Independente, como a AEDAS, e a importância desse auxílio na caminhada das comunidades atingidas. E se estamos falando de trabalho, a gente fala também da necessidade de que esse trabalho seja mantido e respaldado com recursos que garantam estabilidade nesse processo. E para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui a Flávia Gondim, da Coordenação Geral de Projetos da AEDAS, e a nossa prosa é sobre o quão fundamental e importante é o trabalho da Assessoria Técnica Independente e sobre um cenário de instabilidade que se apresenta nesse momento e coloca em dúvidas o planejamento do trabalho de assessoria. Ei, Flávia, no bloco anterior a gente falava sobre como se deu recentemente o anúncio e em que circunstâncias se deu recentemente o anúncio de cortes no orçamento das assessorias técnicas independentes. E falamos também sobre como fica o plano de trabalho nesse período. Agora eu gostaria de falar contigo sobre essa instabilidade com as ATIs. Se deu agora ou ocorre há mais tempo? Como que estava antes do anúncio do corte? É importante colocar que quando a gente fala que a maneira como o corte foi estabelecido, ela inviabiliza o plano de trabalho que foi entregue e aprovado, as atividades que estavam lá, porque não existe recurso disponível para executar essas atividades, tanto nesse primeiro semestre como no decorrer dos próximos 2 anos e meio, a gente está falando que é uma inviabilidade de planejamento e de possibilidade de execução. Isso já é um elemento que afeta bastante a atuação da ATI. Ao invés de a gente ter um plano aprovado em que a gente consegue atuar, prever e planejar a atuação junto às pessoas atingidas, a gente tem um corte em que a gente não consegue ter um lastro de atuação, a gente não consegue ter um plano que nos oriente enquanto assessoria técnica para atuar em campo. Quando a gente fala de não poder planejar, não poder fazer a gestão desse processo, a gente fala que o direito das pessoas atingidas está sendo mitigado, está sendo colocado em risco, porque a gente conseguir se organizar como assessoria técnica é conseguir fazer com que esse direito seja executado da melhor forma possível, com que as pessoas tenham efetivamente esse direito garantido. Mas também é importante colocar que essa instabilidade que a gente falou do início desse ano até agora, ela não está acontecendo apenas nesse momento. Nós temos um histórico em relação a isso. Quando o acordo foi celebrado em fevereiro de 2021, nós, enquanto assessoria técnica, escrevemos diversos planos de trabalho. Escrevemos o Plano Operacional Transitório, o Plano de Trabalho 02,
o plano de trabalho 03, e não tivemos esse plano aprovado no decorrer desse tempo. E que essa instabilidade, não ter um plano aprovado durante todo esse período, né, desde que encerrou ali no início de 2022 o plano que estava previsto, é um prejuízo muito grande, porque, como já colocado inicialmente, é o plano de trabalho que orienta a atuação da assessoria em campo. Então, isso impacta tanto em planejamento como em liberação de recursos. Então, essa instabilidade, tanto em relação ao recurso que as assessorias técnicas recebem, como em relação ao planejamento das atuações que nós temos em campo, já vem de um histórico. Não está acontecendo apenas nesse primeiro semestre de 2023. Não foi por falta, né? A gente também acha importante reforçar isso, de proposta das assessorias técnicas, né? Como a gente já colocou, vários planos de trabalho foram colocados, foram entregues, né, para serem aprovados com recursos previstos para isso, assim, e que até o momento não foram. Imaginávamos que no início desse ano, 2023, nós teríamos finalmente o plano aprovado, e quando a gente tem o plano aprovado, logo em seguida vem um corte que inviabiliza a execução desse plano. Então a gente segue da mesma maneira, né, de uma maneira que representa essa instabilidade que já vem ocorrendo em relação à atuação das assessorias técnicas. Como é construído o plano de trabalho da assessoria técnica independente, Flávia? Ele é construído, sobretudo, a partir da nossa atuação como assessoria técnica em campo. Em campo, nos espaços participativos, nos permanentes diálogos que nós temos com a população atingida das regiões que atuamos, que a gente identifica os principais pontos e como é que a gente consegue aprimorar a nossa metodologia de atuação enquanto assessoria técnica. Acho que esse é um elemento importante de ser colocado em relação ao plano de trabalho. Para além disso, né, a tradução de todo esse acúmulo que nós temos como assessoria técnica em campo se dá através da sistematização e estruturação do que a gente identifica em campo dentro desse plano, que estabelece a nossa forma de atuação, a justificativa do nosso trabalho, a metodologia, as atividades que vão ser desenvolvidas, quais são os objetivos específicos em relação a cada uma das frentes que a gente atua, como é que a gente consegue traduzir isso em ações. Então, toda, né, essa repercussão da nossa atuação em campo e esse acúmulo que a gente tem como assessoria técnica, a gente traduz na estruturação desse documento que sintetiza e estrutura e planeja as nossas atividades nos próximos períodos, assim. Não só as atividades, mas como nós vamos desenvolver essas atividades, que é a metodologia de atuação da assessoria técnica, que a gente vai aprimorando a partir da nossa própria atuação. Como tem sido o diálogo da AEDAS com as instituições de justiça para uma solução diante desse impasse? Então, né, desde que a AEDAS foi comunicada, oficiada pelas instituições de justiça em relação a esse corte, a gente tem se posicionado no sentido tanto de evidenciar os prejuízos da nossa atuação para a nossa atuação decorrentes desse corte. Então, a gente tem evidenciado esses prejuízos. E o segundo ponto é também questionado as IJs em relação a várias indefinições que seguem prejudicando o planejamento e a atuação das assessorias técnicas. Então, a gente tem tanto alertado sobre os prejuízos em termos de gestão, da maneira como o corte foi feito e o impacto que tem nesse semestre, né, neste semestre de 2023, o primeiro semestre de 2023, como também evidenciado que a falta de um retorno sobre qual é o valor global da atuação da assessoria técnica nos próximos 2 anos e meio, uma vez que o plano é de 3 anos. Nós não temos esse valor. Quanto que nós vamos receber no segundo semestre de 2023 para que a gente consiga se organizar e organizar a nossa atuação? Nós também não temos essa informação. Quando que nós vamos escrever um plano de trabalho que organize e oriente a nossa atuação junto à população atingida com o valor definido? Nós também não sabemos, assim. Então, o nosso posicionamento e o diálogo com as IJs tem sido nesse sentido, de evidenciar os prejuízos da maneira como o corte foi feito no primeiro semestre de 2023 e também de questionar em relação aos próximos semestres, uma vez que a nossa atuação está prevista para 3 anos. E diante da redução óbvia, né, das frentes de trabalho, como tem sido a atuação junto aos atingidos? Mesmo com o corte, a gente internamente fez um intenso trabalho de reorganização interna para tentar minimizar os impactos desse corte, para tentar fazer com que a gente não parasse de atuar junto às populações atingidas. Muito pelo nosso compromisso que a gente tem, né, com esse trabalho, com ser uma assessoria técnica de confiança das pessoas atingidas. Então, a gente também se reestruturou internamente para conseguir seguir atuando, mesmo que tenha prejuízos. A maneira como esse corte foi
foi colocado e tem prejuízos, né? A gente já tem comunicado isso para as populações atingidas que a gente atua. Então a gente passou por um intenso processo de reorganização interna para conseguir responder, seguir atuando, mesmo com prejuízos, mas sem interromper a atuação junto às pessoas atingidas, muito pelo nosso compromisso. Neste momento, existe alguma expectativa de novos encaminhamentos? Quais são as últimas atualizações, Flávia? Diante de todas as movimentações que foram feitas neste primeiro semestre, após o corte ter sido anunciado pelas instituições de justiça, nós encaminhamos diversos ofícios, encaminhamos ofícios conjuntamente com as outras ATIs, com a Guaicuí, com o NACAB, fizemos várias reuniões, participamos da assembleia, né, que foi organizada pelas deputadas estaduais para discutir a questão do corte, e até o momento nós não tivemos nenhum retorno, nenhuma resposta, tanto em relação a este semestre, e a gente tem pontuado que se as IJs não têm uma definição de um novo valor, que a gente receba o valor dos planos de trabalho que foram entregues e aprovados. Não recebemos nenhuma resposta nesse sentido. O semestre está chegando ao final e nós não tivemos nenhuma liberação a mais. Como também nós não temos resposta em relação aos próximos semestres. Nós não sabemos quanto é que nós vamos receber no próximo semestre, a partir de julho. Também não sabemos qual é o valor que a gente vai ter para trabalhar nos próximos 2 anos e meio, o valor global. O que a gente tem pontuado é que é de fundamental importância que o repasse seja feito na data correta, o repasse da próxima parcela. Flávio, qual é a posição, a mensagem da AEDAS para os atingidos diante dessa situação, nesse período que a gente está atravessando? O posicionamento da AEDAS é no sentido de que as pessoas atingidas tenham o direito a uma assessoria técnica independente. Esse é o posicionamento da AEDAS. Quando a gente fala de gestão do processo, quando a gente fala de recurso, quando a gente fala de plano de trabalho, a gente está falando da organização, da atuação de uma entidade que promove o direito à assessoria técnica à população atingida. Então, o nosso posicionamento é em defesa desse direito. Quando os recursos não são repassados na data correta, quando as assessorias técnicas estão numa situação de instabilidade financeira, quando o plano de trabalho aprovado não consegue ser executado porque o corte foi feito após essa aprovação, o que inviabiliza a nossa atuação. Quando a gente fala de todos esses elementos, a gente está falando de um direito que está sendo mitigado, de um direito que está sendo prejudicado pela falta de gestão, pela falta de organização do processo. Então, o nosso posicionamento é em relação ao direito à assessoria técnica independente, no sentido de que tenha uma organização e uma previsibilidade da estruturação e da atuação das assessorias técnicas em campo. É nesse sentido que a gente se posiciona e é isso que a gente tem reforçado, nesse processo. Valeu, Flávia. Muito obrigado pelas suas informações que nos ajudam a compreender mais sobre esse momento que é importante, que merece nossa atenção muito de perto. Assessoria técnica independente é direito dos atingidos. É isso, muito obrigada, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Flávia. Valeu e até mais. Você está ouvindo AEDAS no ar. Oi, gente, estamos chegando ao final da edição 72 do nosso AEDAS no ar, esse programa que se propõe a dialogar e oferecer informações seguras sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. Lembro mais uma vez que no YouTube e no Spotify você encontra várias edições do nosso programa que contam um pouco dessa história de luta em busca de justiça. No nosso site, aedasmg.org, tem sempre informação atualizada sobre tudo que acontece nesse contexto de trabalho junto aos atingidos. Por aqui, a gente se encontra muito em breve. Muito obrigado a você que esteve ouvindo até aqui. Um grande abraço e até mais. Este programa teve produção, roteiro, apresentação e edição de Lucas Jerônimo e contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.